Fala família, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Isaac. Antes de mais nada, eu peço a você que dá aquela moral no joinha, na curtida, porque hoje o conteúdo vai ser um conteúdo muito maneiro, né? Ou melhor, não é tão maneiro, um conteúdo um pouquinho chato, difícil de entender, que é o potencial elétrico, né? Que faz parte lá de Física 3. Então eu resolvi trazer um problema para você entender a diferença entre potencial elétrico e campo elétrico. Show de bola? Vamos lá, cara. Ó, qual é a relação entre Qzão e Qzinho para que o potencial elétrico no ponto P seja nulo? Primeiro passo, diferentemente do que você faz lá em campo elétrico, você tem que entender que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, certo? Então o potencial ele é relacionado a um número real. Tranquilo? Diferentemente do campo elétrico, que é uma grandeza vetorial. Então, ó, potencial é escalar. Tranquilo, galera? Isso aqui é muito importante. Então, se o potencial é uma grandeza escalar e ele nos fornece, né, ou melhor, ele nos diz que o potencial elétrico no ponto P é nulo, então eu posso dizer que, segundo ponto, o potencial no ponto P é o somatório de todos os potenciais, não é? Ou seja, o potencial no ponto P é a soma do potencial nesse pontinho, mais nesse pontinho, mais nesse pontinho, mais nesse. Ou seja, é o potencial que todas as cargas geram nesse ponto P. Então vamos lá, ó. Potencial Qzinho gera no ponto P, mais potencial que 3Q gera no ponto P, mais potencial que 5Q gera no ponto P, mais potencial que Qzão gera no ponto P. Tranquilo? Então eu sei que isso é igual a zero, não é verdade? Isso aqui é igual a zero. Isaac, o que eu preciso fazer após isso? Meu lindo, a gente não sabe de cara qual é a distância entre Qzinho e P, assim como a distância, vou pegar os quadros aqui, ó, a distância entre 3Qzinho e P, não é? Isaac, como assim essa distância aqui? A gente não sabe quem é essa distância, mas como essa figura é um quadrado e o ponto P ele é o ponto médio desse segmento, então essa distância aqui também vai ser L sobre 2. Então, se a gente calcular essa distância, a gente vai calcular indiretamente essa, não é? Então, como a gente calcula, né, Isaac? Primeiro passo, você sabe muito bem que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Ó, veja bem. Então eu tenho um cateto que mede L sobre 2 e outro L. Então eu preciso saber quem é esse segmento Dzinho. Aqui, ó, lá no teorema de Pitágoras, você sabe muito bem que a hipotenusa ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tranquilo até aqui? Ou seja, T ao quadrado, L ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Multiplicando aqui e adicionando em cima, D quadrado é igual a 5, L ao quadrado, dividido por 4. Então, quem vai ser o D? O D é igual a L sobre 2, né? Tirando a raiz, vezes raiz de 5, que é um número irracional. Então, aqui, a distância é essa daqui, ó. T é igual a L raiz de 5 sobre 2. Então, vamos para a nossa segunda ideia, que é em relação ao potencial. Quem é o potencial elétrico? Lembrando que a formulinha do potencial elétrico, ó, K0 vezes a carga dividido pela distância. Tranquilo? Vamos lá. Ó, passo 2. O potencial no ponto P é zero, mas vamos lá. O potencial gerado pela carga Q, K0 vezes Q dividido por L raiz de 5
sobre 2. Tranquilo? Maneiro até aqui, não é? Porque eu sei que essa distância de P a Qzinho é justamente a distância que nós acabamos de calcular. Legal? E agora, 3Q, a mesma distância. K0 vezes Qzinho, 3Qzinho, dividido por L raiz de 5 sobre 2. De boa? Aqui, ó, esse 5Qzinho vai ter uma distância L sobre 2. Então, como fica? Ó, K0 vezes 5Qzinho dividido por L sobre 2. Mas, quem é o Qzão? K0 vezes Qzão dividido por L sobre 2. O que eu posso colocar em evidência? Eu já sei que eu vou multiplicar primeiro... Perdão. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Desculpa. O raciocínio foi rápido aqui, aí ocasionou nesse erro. Então, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, o que eu vou encontrar aqui? Ó, 2L vezes... Vou botar 2, né? 2K0 dividido por L em evidência, certo? Porque 2K0 é um termo comum e um L também é um termo comum. Então, eu vou colocar em evidência o que sobra pra gente, ó. Qzinho sobre raiz de 5 mais 3Qzinho sobre raiz de 5 mais 5Qzinho mais Qzão. Isso aqui é igual a 0. Tranquilo? Então, para isso dar 0, ou essa primeira parcela aqui é igual a 0, ou isso tudo aqui é igual a 0. Já sei que é impossível isso dar 0, né? Porque o K0 é uma constante, é um valor tabelado. Então, o L nunca vai ser 0, porque o L está relacionado à distância, não é? Porque se o L for 0, esse comprimento L aqui se torna um ponto. Maneiro? Então, o que eu posso dizer aqui, ó? Então, eu vou encontrar a seguinte ideia, ó. 4Qzinho sobre raiz de 5 mais 5Qzinho é igual, jogando o Qzão para o outro lado, eu posso dizer que isso é igual a menos Qzão, mas para facilitar, é mais fácil eu fazer isso, não é? Colocar o menos do lado de fora aqui. Então, qual é a conclusão? Ó, que o Qzão vai ser igual a menos 4Qzinho mais 5 raiz de 5 Qzinho, tudo isso sobre raiz de 5. Tranquilo? Isaac, então o que ele quer na questão? Cara, ele quer saber qual é a relação para que no ponto P o potencial elétrico seja nulo, ou seja, Qzão tem que possuir esse valor numérico aqui, não é? Tem que ter essa magnitude aqui. 4Qzinho mais 5 raiz de 5Qzinho dividido por raiz de 5. Número feio, número ridículo, né? Mas é a condição para que no ponto P o potencial elétrico seja nulo. Qual é o objetivo dessa questão? Mostrar que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, qual é o gatilho que eu utilizei para matar essa questão? Dizer que a soma de todos os potenciais elétricos é igual a 0. Tranquilo, família? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pega lá do início, pega a essência, para você não ficar perdido. Cara, agradeço por você ter assistido. Assim como tem vídeo de física aqui no canal, tem vídeo de matemática, então você fica forte em física e forte também em matemática. Valeu? Tamo junto, minha família. Um forte abraço.